Embora talvez não nos primeiros dias após um colapso, em algum momento você ou membros de sua equipe acharão necessário deixar o retiro por um motivo ou outro. As excursões devem ser planejadas com antecedência, tanto quanto possível, a fim de mitigar os riscos inerentes. Neste vídeo, exploraremos quais tipos de coisas você precisa pensar. Razões para excursões. Existem vários motivos pelos quais você pode enviar membros da equipe ao mundo. Coletar informação / inteligência é provavelmente o número 1 mais comum. Como já discutimos em outro lugar, o retiro não é um universo em si. Existe um mundo grande e vasto lá fora, e os preparadores prudentes vão querer aprender o máximo que puderem sobre ele. Isso provavelmente envolverá o envio de membros da equipe para explorar e ver o que é. Para nossos propósitos aqui, vamos nos referir a esses membros da equipe como olheiros. O patrulhamento se enquadra na categoria de coleta de informações. Você pode não ter necessariamente membros da equipe caminhando pelo perímetro e além em uma base constante. Poucos retiros serão capazes de fornecer a mão de obra necessária para realizar isso. No entanto, é uma ideia inteligente fazer com que os membros da equipe saiam rotineiramente além do perímetro e explorem a área circundante em busca de ameaças potenciais. Entrarei em mais detalhes sobre o patrulhamento mais adiante. Outro motivo importante para as excursões será conseguir os suprimentos necessários. Isso traz à tona o debate sobre pilhagem versus catação, que chega diretamente ao que poderia chamar de área cinzenta. Algumas pessoas veem isso como um roubo total, não importa o que seja tirado, de onde seja tirado ou por quê. Na outra ponta do espectro estão aqueles que dizem que em um mundo sem lei, vale tudo. Basta dizer que muitos grupos de retiro podem achar necessário enviar batedores para localizar certos itens em um ponto ou outro. Melhor se preparar para essa possibilidade do que descartá-la imediatamente. Um terceiro motivo para uma excursão será fazer contato com outros sobreviventes. Depois de determinar que existe um grupo sobrevivente em sua área, e não parece ser uma ameaça direta ao seu próprio grupo, você pode ser capaz de estabelecer um acordo de ajuda mútua com eles, como discutimos no vídeo sobre acordos de ajuda mútua. Lá também há uma troca a ser considerada. Se nenhuma das suas galinhas sobreviveu ao desastre, mas o outro grupo tem várias, ambos os grupos podem ser receptivos à troca de ovos por pão, por exemplo. Naturalmente, fazer contato com outro grupo é uma proposta arriscada. No entanto, na maioria dos casos, acho que os grupos estarão interessados em trabalhar em rede uns com os outros, por segurança, se nada mais. Planejamento e protocolo da excursão. Qualquer excursão deve ser planejada extensivamente. Os olheiros devem ser os membros da equipe mais rápidos e capazes de se misturar com a população ao redor. Eles devem ser inteligentes e capazes de pensar por si próprios, tomar decisões rápidas e agir de acordo com elas. É de extrema importância que seus olheiros tenham um conhecimento íntimo da área. Todos os mapas disponíveis devem ser memorizados tanto quanto possível. À medida que avançam na exploração da vizinhança e além, os mapas devem ser atualizados para refletir os pontos problemáticos conhecidos, casas e edifícios ocupados e outros detalhes que podem se tornar importantes mais tarde. Esse conhecimento ajudará os membros de sua equipe a evitar a detecção, sendo capaz de contornar os inimigos em potencial. Os escoteiros também devem ser avaliados quanto à necessidade do grupo. Forneça-lhes listas de compras antes de partirem. Certifique-se de que eles têm meios para transportar esses itens se forem encontrados, por exemplo, carregando uma mochila vazia quando saírem. Planeje com seus batedores para onde irão e como chegarão lá. Embora essas rotas não devam ser consideradas imutáveis, os batedores devem seguir o plano tanto quanto possível. Dessa forma, se eles não retornarem quando o esperado, os membros restantes da equipe saberão por onde começar a pesquisar. Saque versus coleta. Uma cena muito comum na ficção do fim do mundo, quando o herói, até sua última bala e um pouco de comida, se depara com uma loja de conveniência abandonada, ou algum outro antigo estabelecimento de varejo. Lá, apesar de obviamente ter sido saqueado inúmeras vezes, ele encontra exatamente o que precisa. Algumas latas de comida, uma ou duas garrafas de água, ou, tão conveniente, uma espingarda completa com uma caixa de cartuchos. Se ele tiver muita sorte, talvez um novo sobretudo para substituir o que perdeu no último tiroteio. Tendo recarregado suas baterias, por assim dizer, ele volta para as terras devastadas para enfrentar o chefe da gangue. Aqui no mundo real, a maioria de nós viu fotos e vídeos filmados em Nova Orleans, depois que o furacão Katrina varreu a área. Havia inúmeras imagens de pessoas roubando TVs e outros itens eletrônicos de vitrine quebradas. Por que olharemos para um desses cenários diferente do outro? Na minha opinião, existe uma grande, mas simples diferença entre pilhagem e eliminação. Vamos colocar desta forma. Levar comida para o seu filho é igual a scavenging, catar lixo.
Pegar uma HTTV de 60 polegadas é igual a saque. Scavenging, gerúndio para scavenging, significa pesquisa e colete, qualquer coisa utilizável dos resíduos descartados. Se os itens retirados não tiverem propriedade clara, se forem encontrados em uma loja abandonada, por exemplo, e servirão para manter você e sua família vivos, eu consideraria isso uma catação. Por outro lado, se os itens forem claramente propriedade de outra pessoa e ou não servirem a nenhum propósito, além de serem intrinsecamente valiosos, isso é pilhagem. Obviamente, todo o objetivo da preparação é deixar ao lado o que você precisa, aconteça o que acontecer. No entanto, há uma série de razões pelas quais a coleta de lixo pode se tornar importante. Talvez muito do seu armazenamento de alimentos tenha sido destruído em uma enchente, ou tenha sido infestado por pragas. Ou talvez uma doença tenha varrido o retiro, esgotando seus remédios armazenados. Há muitas pessoas que insistem que nunca pegariam uma única coisa que não lhes pertence, muitas vezes citando o 8º mandamento. Meu contra-argumento a isso é, se você é devoto o suficiente para realmente se esforçar para seguir os 10 mandamentos, então certamente você é crente o suficiente para reconhecer a possibilidade de que Deus pode tê-lo colocado no caminho para a loja abandonada que fica em sua frente. Talvez seja esta a maneira de garantir que você e sua família vivam mais um dia. Tenha em mente que eu não estou defendendo que ninguém saia saqueando tudo no minuto em que a lei e a ordem forem quebradas. O que eu estou dizendo é que catar lixo e catar suprimentos pode se tornar uma coisa natural em um mundo sem o império da lei. Scout Survival Kits. Cada batedor deve levar consigo um kit de sobrevivência, para o caso de não conseguirem voltar para o retiro em um curto espaço de tempo. Esses kits devem conter no mínimo alimentos, água, itens de primeiros socorros, ferramentas, mapas e blocos de anotações, kit de iniciadores de fogo, suplementos para abrigo de emergência, comunicações e armas. Comecemos pelos alimentos. Se você estivesse embalando esse kit hoje, incluiria coisas como barras de granola e nozes secas. Pós-colapso pode ser um pouco de carne seca e folhas de dente de leão. O importante é ter sustento no kit, caso o batedor fique preso ou atrasado devido ao clima ou outros motivos. Suprimentos para a compra de alimentos também são uma boa ideia, mas o foco dos batedores será chegar ao seu destino e voltar para o retiro o mais rápido possível. A água, pelo menos 1 litro de água potável, junto com os meios para filtrar e purificar mais. Um kit de primeiros socorros pequeno, mas bem abastecido, é essencial. Escalar os escombros e entulhos sem dúvida causará ferimentos, como cortes e arranhões. Quanto mais rápido essas lesões forem tratadas, menor será a chance de infecção. As ferramentas. Os escoteiros devem ter consigo uma variedade de ferramentas que serão úteis em suas tarefas. Isso inclui coisas como pequenas alavancas, lanternas, chaves de fenda e alicates. Evite sobrecarregá-los com muitos equipamentos pesados. Os batedores podem precisar se mover rapidamente e silenciosamente, o que é difícil de fazer quando se carrega uma caixa de ferramentas inteira. Mapas e blocos de anotações. Certifique-se de que os batedores têm os meios para fazer anotações quando necessário, em vez de depender estritamente da memória. Ter mapas da área permitirá que eles comparem o que está em um local agora ao invés do que estava lá antes do colapso. No entanto, não tenha a localização de seu retiro anotada no mapa de nenhuma forma. Se o mapa for perdido ou roubado, você não deve comprometer sua posição. O iniciador de fogo. Se o batedor for forçado a passar uma noite longe do retiro, a situação individual ditará se é seguro e prudente fazer uma fogueira. Mas é melhor ter um kit para iniciar o fogo e não precisar dele do que precisar e não ter. Esse kit deve incluir pelo menos 3 maneiras de acender um fogo, como um isqueiro de butano, em qualquer lugar combina, e um bastão de magnésio com haste de sílex anexada. Também deve ter um material inflamável pronto para usar, como bolas de algodão untadas com vaselina ou canudos de fogo, conforme discutido no vídeo sobre 6 itens indispensáveis para bug-out bags. Suprimentos para abrigo de emergência. Embora adentrar em um prédio abandonado possa ser suficiente, pode haver razões convincentes para não fazê-lo. Portanto, os batedores devem carregar cobertores ou algum outro meio de construir um abrigo rápido para pernoitar. Comunicações. Os batedores devem ter rádios bidirecionais para que possam se comunicar entre si e com o restante da equipe no retiro. Isso pode ser crucial se, por exemplo, um batedor vê indícios de que o retiro está para receber a visita de um contingente armado do vagão de boas-vindas local. Armas. Escoteiros devem, é claro, estar armados. No entanto, como discutiremos em breve na sessão sobre como evitar a detecção, pode não ser prudente estar visivelmente armado até os dentes. Uma arma escondida e ampla munição podem ser suficientes. Se possível, seus batedores devem usar botas de sola grossa para evitar feridas causadas por vidros quebrados e outros detritos.
Eles também devem levar luvas de trabalho de couro para evitar ferimentos nas mãos ao escalar qualquer entulho ou edifício dilapidados. Como observado anteriormente, certifique-se de incluir uma mochila vazia ou algum outro meio de transporte de itens que os batedores encontrarem de volta ao retiro. Saindo do perímetro. Antes dos batedores deixarem um perímetro seguro, os membros da equipe que atuam como vigia devem observar a área imediata e certificar-se de que a saída é segura. Os batedores devem sair rapidamente, mas silenciosamente, com o ideal sendo um desvanecimento gradual ao invés de uma corrida rápida. Os vigias devem continuar suas observações e prestar atenção especial aos movimentos dos batedores quando estiverem visíveis. Os vigias devem, é claro, alertar os batedores sobre qualquer coisa errada. De preferência, a saída do perímetro não deve ocorrer onde os batedores sejam facilmente vistos e notados. Em uma área rural, isso pode não ser uma grande preocupação, já que se alguém estivesse perto o suficiente para ver os batedores partir, provavelmente estaria perto o suficiente para já saber sobre o retiro em si. Em uma área urbana, porém, os batedores não devem sair pelo portão da frente, mas sim escapar pelos fundos. Evitando detecção. Sempre que for possível fazê-lo, os batedores devem se esforçar para permanecer despercebidos. Na maioria das vezes, isso envolverá manter o movimento discreto e examinar constantemente a área em busca de ameaças potenciais de descoberta. No entanto, também pode haver ocasiões em que se misturar e ser discreto seja o ideal. Na sociedade de hoje, se alguém fosse visitar o shopping local vestindo uniforme de combate, carregando uma grande mochila e armado até os dentes, certamente atrairia muita atenção. No entanto, se a mesma pessoa entrasse no shopping usando jeans com uma camisa de botão para fora da calça e carregando uma bolsa-carteira, poucos olhariam duas vezes. Provavelmente ninguém perceberia que a camisa para fora da calça esconde uma arma na parte inferior das costas. Pós-colapso, isso pode significar usar roupas surradas com buracos, em vez de traje comparativamente limpo e arrumado a qual seus preparativos permitem que você tenha acesso. Independentemente do quão desocupada uma área possa parecer, os batedores devem tomar medidas para evitar ruídos altos e outros sinais reveladores de sua presença. Caso seja necessário forçar a entrada em um prédio, eles devem fazê-lo o mais rápido e silenciosamente possível. Em vez de tal uma porta, por exemplo, procure uma janela no nível do solo que poderia ser aberta à força. O som de uma única vidraça sendo quebrada não chega nem perto do som de uma porta sendo chutada, especialmente se o chute for repetido por necessidade até que a porta se abra. Se esta for uma missão de limpeza, os batedores devem entrar, pegar o que precisam e sair. Embora devam tomar nota dos itens para os quais desejam voltar mais tarde, eles devem se concentrar na tarefa em mãos. Cada minuto que passam fora do retiro aumenta o risco, não só para eles, mas também para a família e a equipe em casa. Caso sua presença seja descoberta, eles podem ser seguidos de volta ao retiro, expondo todos ao perigo. Eles também podem ser capturados, provavelmente causando ferimentos graves, possivelmente morte. A senha são entrar e sair e deixar o mínimo possível de rastros. Retornando para o retiro. A menos que as circunstâncias determinem o contrário, os batedores não devem viajar em linha direta de volta ao retiro. Em vez disso, devem seguir uma rota mais indireta para se certificar de que não estão sendo seguidos. Se eles acreditarem que estão sendo seguidos de alguma forma, eles devem se deslocar na direção oposta à retirada enquanto tentam se livrar da cauda. Em uma área urbana, isso pode significar entrar e sair de prédios e voltar aqui e ali. Em uma área mais rural, os batedores devem tentar se distanciar de seus novos amigos e, em seguida, circular de volta em um amplo arco. Quando possível, eles devem se comunicar com os membros da equipe no retiro para mantê-los atualizados sobre a situação. Ao chegar com segurança perto do perímetro, os vigias devem prestar muita atenção para determinar se os batedores foram seguidos. Se necessário, os rifles de longo alcance podem ser usados para dissuadir novas perseguições. Embora este curso de ação vá mais ou menos denunciar o fato de que o retiro está ocupado e possivelmente bem armado, neste ponto provavelmente não é mais um segredo de qualquer maneira. Por outro lado, se os olheiros realmente parecem estar sozinhos, deve haver alguma maneira de comunicarem seu bem-estar à equipe dentro do retiro antes de terem permissão para entrar novamente. Isso evita que um batedor seja forçado a fornecer acesso ao perímetro pelos inimigos. Uma maneira simples de comunicar que está tudo bem é dar a cada olheiro uma bandana roxa. À medida que se aproxima do retiro, esta bandana deve ser enfiada no bolso de trás com a ponta para fora. Se a equipe do retiro vira a bandana, eles sabem que está tudo bem. Sem a bandana, significa que algo está acontecendo e eles devem proceder com cautela. Uma bandana é inócua o suficiente para que, se fosse encontrada na mochila de um batedor capturado, não seria considerado fora do comum.
Palavras de código e as frases são outra maneira de atingir o mesmo objetivo. Da mesma forma, os olheiros devem receber algum tipo de sinal de confirmação de dentro do perímetro para verificar se tudo está em harmonia com o resto da equipe. Novamente, isso pode ser um sinal visual, como um gesto específico com a mão ou a exibição de uma bandana colorida. Uma palavra ou frase em código também pode ser adequada. Patrulhas. Embora as patrulhas possam ser consideradas parte de suas medidas defensivas de perímetro, visto que envolvem membros da equipe deixando a zona segura do retiro, estou incluindo-os aqui. Poucos grupos terão os recursos para permitir que os membros da equipe patrulhem rotineiramente a área ao redor do perímetro. Seu grupo tem um número finito de pessoas e cada uma delas provavelmente já executará várias funções, desde cuidar de jardins e gado até a manutenção de edifícios e simplesmente sobreviver. Mas, quando possível, é uma ótima ideia enviar patrulhas rotineiramente para observar a área ao redor do retiro. Eles fornecem outro par de olhos para complementar suas vigias. Se você tiver a capacidade de enviar patrulhas, eles não devem percorrer a mesma rota todas as vezes, nem fazer nada que os torne previsíveis. Faça-os variar suas rotinas sempre que estiverem fora de casa. Evite excursões solitárias. Nunca é uma boa ideia permitir que os olheiros trabalhem sozinhos. Lembre-se, esta é a vida real, não Hollywood. Assim, enviar alguém por conta própria sem backup não vai terminar bem em muitos casos. Manter os batedores em grupos de 2 ou 3 permitirá que eles olhem as costas uns dos outros enquanto permanecem razoavelmente furtivos. Certifique-se de ter planos de contingência para o caso de os batedores se separarem por algum motivo. Estabelecer vários pontos de encontro onde eles podem se encontrar dentro de um período de tempo especificado antes de voltar para o retiro. Tenha 1 ou 2 pontos de encontro em cada área para onde os olheiros irão. Por exemplo, se você estiver em uma área relativamente urbana, divida a área circundante em seu mapa em 4 ou 5 seções. Cada seção deve ter pelo menos um ponto de encontro. Se os olheiros estiverem separados, eles devem trabalhar em direção ao ponto de encontro naquela seção. Se um batedor não chegar dentro de um determinado período de tempo, digamos 2 horas, aqueles que o fizerem devem prosseguir para o retiro. E lembre-se, esteja sempre preparado.